Regiane Magalhães Boainaim, do blog Canal Veredas do Texto, e hoje eu vou falar com vocês sobre o poema Berimbau, que está nesta belíssima coletânea Berimbau e Outros Poemas de Manuel Bandeira. A seleção é de Elias José e a ilustração é de Graça Lima, publicado pela Editora Global. Eu vou ler para vocês Berimbau e depois eu vou fazer um simples comentário a respeito deste poema, que é um dos meus preferidos. Berimbau. Os aguapés dos aguaçais nos igapós dos japurás. Bolem, bolem, bolem. Chama o saci. Si, 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 si. Ui, 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 ui. Uivaiara. Nos aguaçais dos igapós dos japurás e dos purus. A mameluca é uma maluca, saiu sozinha da maloca. O boto bate bite-bite. Quem ofendeu a mameluca foi o boto. O cuça ruim bota quebrantos nos aguaçais, os aguapés, cruz canhoto. Bolem, peraus os japurás, de assombramentos e de espantos. Eu gosto muito deste poema e quando eu leio para os meus alunos, sempre este poema causa um pouco de estranhamento. Talvez porque quando eles leem Berimbau, eu acho que já espero uma outra coisa. Então até a primeira pergunta deles é: mas por que esse poema chama Berimbau? E eu gosto muito dessa pergunta porque o título de um poema, ele é o nosso primeiro ponto de partida para começarmos o entendimento, para adentrarmos este poema, para abrir o poema mesmo. E berimbau, o que é um berimbau, né? Berimbau, ele é um instrumento. Todo mundo conhece um berimbau, um instrumento de percussão de origem africana, tá? E o berimbau, ele tem aquele toque, não é? Eu não sei fazer esse barulho, não vão rir, mas é mais ou menos assim, titindom, titindom, titindom. Então nós temos aí essa marcação de três desse ritmo, né? Titindom, titindom, e assim é o barulho do berimbau. Bom, esses três toques do berimbau, né? O titindom, quando eles se juntam, ele traz algo muito harmonioso. É gostoso ouvir um toque de berimbau, tá? Mas o que o berimbau tem a ver com aguapés, com aguaçais e tudo mais? Então reparem que o léxico, o que é o léxico? O vocabulário deste poema acho que é o primeiro empecilho que o aluno encontra, o primeiro obstáculo que o aluno encontra na hora de interpretar este poema. Então a gente precisa entender. Então vamos lá. Os aguapés dos aguaçais, quer dizer, as plantas aquáticas, né, os aguapés. As plantas aquáticas dos aguaçais, o que é um aguaçal? É uma região inundada por águas. Então, os aguapés que ficam lá flutuando nessa região inundada por águas, que ficam nos igapós, né, dos japurás, né, o japurás é um afluente do rio Amazonas, é um afluente esquerdo, da margem esquerda do rio Amazonas. Bolem, 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 quer dizer, os aguapés, eles se movem, tá? Então, os aguapés que ficam flutuando na margem esquerda do rio Amazonas ficam movendo, bolem, bolem, bolem. Então, aqui nós temos apenas a localização. Nós, leitores, somos inseridos num espaço típico do Brasil, né, no caso da região norte. Então aqui nós temos os aguapés que se movem, que bolem, bolem, bolem nas regiões, né, dos aguaçais da margem esquerda do rio Amazonas. Bom, chama o saci. Si, 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 si. Então aí nós entra o primeiro personagem fantástico do nosso folclore, que é o saci. Ui, 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 ui. Uiva Aiara, um segundo personagem do nosso folclore. Nos aguaçais, os igapós, os japurás e dos purus. O dos purus é a margem direita, né? É um afluente também, só que margem direita do rio Amazonas. Então, o que nós temos aí? Este começo é apenas a localização e a entrada de dois personagens do nosso folclore. Então, ele localiza muito bem aí
para nós leitores onde isso está acontecendo. Só que até então não acontece nada. Só que na segunda estrofe nós temos a mameluca é uma maluca. Então reparem, a mameluca, nesse primeiro verso da segunda estrofe, nós temos a entrada do primeiro momento que o eu lírico vai falar de uma miscigenação. Então, né, a mameluca, que é a mistura, né, do índio mais branco. Então, a mameluca é uma maluca. E aí ele explica por quê. Saiu sozinha da maloca. Tá? Então, na maloca ela poderia estar protegida, ela saiu sozinha da maloca. O boto bate, bit bit. Então, nós temos um terceiro personagem fantástico que faz parte da cultura, do folclore, sobretudo na região norte do país. Então, o boto bate, bit bit. Quem ofendeu a mameluca? Então, esse vocabulário ofendeu aí tá no sentido de quem seduziu a mameluca, né? Que, no caso, ela se deixou levar, se deixou envolver por um homem. Então, quem ofendeu a mameluca? Foi o boto, né? Então, aqui nós temos uma lenda, né, de que quando as mulheres apareciam grávidas, né, e não sabiam quem era o pai, foi o boto, engravidou do boto. Então, aqui nós temos quem ofendeu, né, quem seduziu essa mameluca. O cuça ruim bota quebrantos. Então, cuça ruim é uma palavra muito usada para referência ao diabo, né, usado no vocabulário africano. Então, os escravos africanos chamavam, né, o cuça ruim, o coisa ruim, o cuça ruim, tá? O cuça ruim bota quebrantos, quer dizer, ele enfeitiça, tá? Nos aguaçais, os aguapés, cruz canhoto. Esse canhoto aí é o sedutor, o diabo, aquele que vai desviar, né? O canhoto é aquele que vai fazer você ir para um outro caminho. Bolem, quer dizer, mexem, movem, bolem. Peraus, do Japurás, quer dizer, peraus é um declive, uma descida, sabe? Quando você está descendo um rio e do nada você tem uma grande descida, isso é um peraus. Peraus do Japurás, que é um afluente também da margem esquerda do rio, do Japurás de assombramentos e de espantos, quer dizer, com tudo isso, com todo esse elemento fantástico, com toda essa cultura, né, rica, o que os peraus do Japurá só podem fazer bolem, né, se moverem por conta desses assombramentos e espantos. Bom, por que então, agora que eu expliquei para vocês, né, o vocabulário desse poema, por que então que se chama berimbau? Bom, reparem que o poema fala da miscigenação e de toda a cultura brasileira, né? Então, nós temos aí a presença do mameluco, que é o índio, a mistura do índio com o branco. Nós temos, por meio do vocabulário, nós temos o africano, marcado pela palavra cuça ruim, e também pelo instrumento musical berimbau. Então, nós temos a presença do índio, do branco e do negro, né? O que formou o povo brasileiro. E nós temos aí a cultura brasileira, né? Com as lendas, com toda essa fantasia, com todos esses elementos fantásticos. E o que o berimbau tem a ver? Esse som, as notas do berimbau, aquele chiado, titindom, titindom, é uma tríade. E essas três notas formam a beleza que é o som do berimbau, que é muito sonoro. Assim como essa tríade negro, índio e branco forma o povo brasileiro com toda a sua riqueza. Gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o porquê de berimbau se chamar berimbau, de Manoel Bandeira. Eu vou deixar aqui para vocês na anotação deste vídeo o Manoel Bandeira além do berimbau, que eu acho belíssimo.
Bom, até mais. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, Veredas do Texto. Um grande beijo.